Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a professora Camila, espero encontrá-los bem. E na aula de hoje nós encerraremos o assunto, o conteúdo de sistema sensorial, já abordado nas outras duas aulas anteriores. Nós falamos até então da definição do sistema sensorial, das suas funções, entramos efetivamente em alguns órgãos do sentido, falando da visão, da audição, do olfato, da gustação e, por fim, nessa aula de hoje, nessa terceira videoaula, nós abordaremos sobre o tato e encerraremos com algumas atividades, alguns exercícios de fixação daquilo que foi abordado sobre o assunto. Bom, o nosso sistema sensorial, como já foi dito nas aulas anteriores, ele tem como principal estrutura os receptores, que são, na verdade, estruturas responsáveis pela percepção dos estímulos do ambiente. E do tato, por exemplo, nós temos dois principais tipos de receptores, que são os termorreceptores e os mecanorreceptores. Os termorreceptores são receptores do tato que estão relacionados às sensações de calor, percepção de frio, percepção de quente. Já os mecanorreceptores são receptores do tato que são responsáveis pela sensação, por exemplo, do tato ou do toque. Então, nós temos vários exemplos, de receptores táteis que fazem parte do sistema do tato. E aí nós, para facilitar o nosso entendimento acerca desses receptores táteis, nós iremos dividi-los, em categorias. Na próxima imagem, nós temos aqui os 4 principais tipos de mecanorreceptores. O que são mecanorreceptores? São receptores do tato que fazem a percepção de pressão e de tato. Quais são os principais mecanorreceptores? Os corpúsculos chamados corpúsculos de Meissner, os corpúsculos de Ruffini, os corpúsculos de Krause e os corpúsculos de Vater-Pacini. Então, os corpúsculos nada mais são do que os receptores do tato. Bom, sobre esses 4 tipos de mecanorreceptores, começarei falando um pouquinho para vocês sobre o corpúsculo de Meissner. Esse corpúsculo de Meissner é um tipo de receptor mecânico de toque. Ele percebe principalmente a sensação do toque. Onde os corpúsculos de Meissner estão localizados, pessoal? Eles localizam-se principalmente na derme da palma da mão. E aí, abrindo um parênteses aqui, a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, ele é formado por 3 camadas. Epiderme, que é a camada mais externa, onde nós temos a presença dos pelos. A derme, que é a segunda camada da pele, onde nós temos vasos sanguíneos, ou seja, ela é vascularizada. E também temos a terceira camada, chamada de hipoderme, que é onde nós temos a concentração de tecido adiposo, de gordura. Lembrando que esse corpúsculo de Meissner, ele está localizado na segunda camada da pele, da palma da mão, que é a derme. É até de curiosidade, pessoal, às vezes nós temos, por exemplo, quando você machuca, algumas vezes você sangra e outras vezes não. Por que isso acontece, Na verdade, porque a epiderme, que é a primeira camada da pele, ela não tem vasos sanguíneos. Então, essa camada mais superficial, ela é formada de tecido epitelial, que é isento de vasos. Já a segunda e a terceira camada, que são a derme e a hipoderme, são tecidos conjuntivos, que possuem vasos sanguíneos. Então, quando você sangra, que o ferimento possivelmente foi mais profundo, ele atingiu a derme, que é onde você tem vasos sanguíneos, e é onde você vai ter, por exemplo, uma grande concentração de corpúsculo de Meissner. Outro local onde você encontra esse corpúsculo, pessoal, é na planta dos pés. Então, a derme da palma da mão e a planta dos pés são os principais locais onde você consegue localizar esses corpúsculos de Meissner, tá? É interessante a gente dar um exemplo aqui dos cegos, Os cegos, eles fazem uso principalmente dos corpúsculos de Meissner para tatear, o relevo dos objetos. Então, por exemplo, o braille, para você aprender o braille, você estimula os corpúsculos de Meissner, porque você precisa ter essa percepção de relevo dos objetos que é feita através
desses receptores chamados de corpúsculos de Mesmer. Bom, um segundo tipo de mecanorreceptor, pessoal, são os receptores, os corpúsculos de Ruffini. Os corpúsculos de Ruffini, assim como os corpúsculos de Krause, que são esses aqui, ambos estão relacionados, né, com a percepção de temperatura. Então, eles percebem a variação de temperatura através da pele, seja do quente ou do frio, e também eles são importantes para a percepção do tato e da pressão. Então, tanto o corpúsculo de Krause quanto o de Ruffini fazem a percepção da temperatura e também das sensações de tato e pressão. Os receptores, os corpúsculos de Ruffini, eles são um pouquinho mais achatados do que os de Krause, apesar de exercerem basicamente o mesmo tipo de percepção, tá? Eles estão localizados, eles são muito frequentes na pele, estão em grande concentração na região da pele e também nas mucosas da boca e dos órgãos genitais, onde eles se concentram, ok? Bom, esse terceiro aqui, na verdade, esse quarto corpúsculo é chamado de corpúsculo de Vater-Pacini. Esse, diferente dos outros, ele está localizado em camadas mais profundas da pele, tá? Então, você consegue localizá-lo em camadas mais profundas da pele e também onde você tem tecido conjuntivo dentro de órgãos. Então, tem muitos órgãos, muitas vísceras que são revestidas por tecido conjuntivo. Nesse tecido, você pode também ter, né, vários corpúsculos de Vater-Pacini. Esse corpúsculo também é um mecanorreceptor, então ele faz percepção também de pressão, ok? Diferente dos outros, está em camadas mais profundas da pele. E, por fim, o último tipo de receptor tátil são as terminações nervosas livres. Desses todos os receptores, ele é o único que faz a percepção da sensação de dor. Então, é interessante porque eles são os únicos que trazem essa percepção da sensação de dor, além também de serem responsáveis pela percepção do estímulo de frio e de calor. Então, pessoal, o que nós temos de importante em relação ao sistema tátil é justamente essa variedade, né, dos nossos corpúsculos táteis que vão atuar ou na percepção de pressão, de tato, ou na percepção de variação de temperatura, ou na percepção da dor, ok? Bom, para que nós possamos encerrar, né, esse conteúdo de sistema sensorial, eu selecionei para vocês alguns testes que agora vou fazê-lo, né, nessa forma de apresentação, para vocês não verem as respostas antes do tempo. Então, a primeira questão, ela é de uma instituição, né, da FCMMG, e ela fala que em 1928 chegou ao Brasil, Luigi Fred chegou ao Brasil para assumir a direção de um dos jornais italianos, aqui publicados, e em seu primeiro editorial escreveu: iniciamos nosso trabalho e gostaríamos de achar palavras dignas para saudar os homens de nossa raça, os filhos de nossa terra, aqueles que atravessaram o oceano há tantos anos, guardando na pupila a última e inesquecível visão da mãe pátria. Bom, se levarmos em consideração apenas a anatomia do globo ocular, notamos que as células fotossensíveis... Opa, desculpa, gente, já dei resposta sem querer. As células fotossensíveis não estão na pupila, e sim em qual estrutura? Pessoal, vamos lembrar de algo importante. A pupila, não sei se vocês se recordam da nossa aula de visão, ela está localizada mais especificamente na região da íris. Então, a íris possui um orifício, né, para entrada de luz, que é chamada de pupila. E a íris, por sua vez, localiza-se na segunda túnica do globo ocular, chamada de coroide, ok? A córnea é a porção anterior da primeira túnica, chamada de esclerótica. E o cristalino, por sua vez, é aquela espécie de lente, né, que está presente no globo ocular, que faz a função de focar e dar nitidez à imagem. Entretanto, a questão aborda sobre células fotossensíveis, ou seja, células sensoriais. Células sensoriais só estão presentes na região da retina, que é a região onde ocorre a formação da imagem
E é justamente na retina em que células sensoriais, elas irão transformar o impulso, né? Elas vão transformar a luz que chega até essa região em impulsos nervosos. E esses impulsos serão levados até o córtex através do nervo óptico, que também está relacionado, está ligado à região da retina. Então, a retina é a única região do globo ocular onde nós temos células fotossensíveis que irão converter o estímulo luminoso em impulsos nervosos. Então, a resposta seria a letra B. Muito bem. A próxima questão fala, com relação ao olho humano, assinale a alternativa correta. Letra A retina garante a alimentação dos tecidos dos olhos humanos e é pigmentada. Incorreto, queridos. Como nós falamos na nossa aula, a alimentação, a nutrição do globo ocular é feita pela segunda camada, né, segunda túnica do globo, chamada de coroide. Essa porção chamada coroide é muito vascularizada e tem a função de nutrir e oxigenar todo o globo ocular. E também é a parte que a gente fala pigmentada, é justamente na coroide que nós temos a íris, né, que é onde você tem a coloração, a cor dos olhos, onde você tem a presença de melanócitos, que são células de pigmentação. Então, a primeira está errada. Bom, a segunda, a coroide é a parte fibrosa de sustentação do olho humano. Mantendo os olhos abertos, a coroide representa a parte pigmentada do olho, né? Vamos lá, pessoal, a região de sustentação do globo ocular é a primeira camada, chamada de esclerótica, não é a coroide, e sim a esclerótica. Então, está errado. Terceiro, a córnea é o primeiro meio de refração do feixe luminoso que incide no olho, correto, pois, se a gente pensar que o primeiro local do globo ocular é a esclerótica, e a esclerótica é revestida externamente pela córnea, o primeiro local por onde a luz vai passar é pela córnea, que faz parte da esclerótica. Muito bem. Continuando a letra C. O cristalino é a lente responsável por uma espécie de ajuste focal que torna possível a visão nítida, perfeita. A nossa resposta é a letra C. Nós vamos ler a letra D. A íris é rica em cones e bastonetes. Incorreto, pessoal. Íris é a parte pigmentada da coroide, né? Cones e bastonetes, na verdade, são células fotorreceptoras da retina, lembram? Os bastonetes, inclusive, fazem a percepção do branco e do preto, e os cones fazem a percepção das demais cores. Então, cones e bastonetes são fotorreceptores, né, que são localizados na retina e não na íris. Bom, a sensação de odor que se percebe ao sofrer uma picada de agulha na pele tem a sua razão de ser na existência de... Pessoal, nós falamos nessa aula, inclusive de hoje, sobre os tipos de perceptores táteis. E se vocês se recordam bem, o único dos nossos receptores táteis que percebem a sensação de dor são as terminações nervosas, ok? Então, a resposta é a letra A. Os corpúsculos de Meissner, eles fazem a percepção de pressão e de tato. Não sei se vocês se recordam que eu falei sobre isso, tá? E existe um erro aqui nessa letra B, porque fala que esses corpúsculos de Meissner estão em regiões profundas da hipoderme. Errado. Os corpúsculos de Meissner estão na derme e não na hipoderme, ok? Então, a letra B já estaria errada também. A letra C, corpúsculos de Krause que são numerosos na estrutura da pele. Sim, eles são numerosos. Entretanto, eles não fazem a percepção da dor. A letra D, corpúsculos de Vater Pacini que são minúsculos e superficiais. Errados, corpúsculos de Vater Pacini, eles não são superficiais. Eles estão nas camadas mais profundas da pele. Vocês lembram, pessoal? Então, também estaria incorreto. E a letra E, corpúsculos de Ruffini, que são muito sensíveis aos estímulos mecânicos. Sim, os corpúsculos de Ruffini são, de fato, sensíveis. Entretanto, esses corpúsculos de Ruffini, eles não fazem a percepção da dor, que é a sensação que está descrita no enunciado dessa questão. Então, a nossa resposta é a letra A. Temos agora, pessoal, essa última questão, ok? O esquema mostra algumas estruturas presentes na cabeça humana. Ali nós temos, não sei se vocês conseguem se lembrar, está representada a porção do ouvido interno, é
é o chamado de orelha interna ou ouvido interno. Só lembrando rapidamente, o nosso ouvido interno, ele é formado basicamente pela cóclea e pelo vestíbulo. A cóclea faz conexão com o nervo coclear, que por sua vez fará a transmissão dos impulsos até o córtex cerebral para fazer a percepção auditiva, e o vestíbulo, ele é a segunda parte da orelha interna e ele faz conexão com o nervo coclear, o nervo vestibular, que por sua vez fará uma conexão com o cerebelo, região responsável pelo equilíbrio do corpo. Então, lendo o enunciado, o nervo cócleo-vestibular compõe-se de dois conjuntos de fibras nervosas. O nervo coclear, que conecta a cóclea ao encéfalo, ou seja, ao cérebro, onde é feita a percepção do som, e o nervo vestibular, que conecta com o encéfalo, porém com a região do cerebelo. Então, presta atenção, pessoal, a lesão do nervo vestibular deverá causar perda de, pessoal, como eu acabei de falar, o nervo vestibular, ele está conectado ao cerebelo. Então, se está conectado ao cerebelo, a perda, né, ou a lesão desse nervo irá ocasionar a perda de equilíbrio. Não confunda. Se nós tivéssemos falado de uma lesão no nervo coclear, teríamos sim a perda da audição, uma vez que o nervo coclear, ele é responsável pela transmissão dos impulsos até o córtex cerebral, onde haverá a interpretação do som. Porém, o nervo vestibular faz conexão com o cerebelo, que é outra região do sistema nervoso central. A função está associada com o equilíbrio e com a noção de posicionamento do corpo do indivíduo em relação à gravidade. Pessoal, com isso nós encerramos, né, a nossa aula de sistema sensorial. Eu espero que vocês tenham conseguido alcançar, né, os conceitos que foram aqui transmitidos a vocês, e eu me coloco inteiramente à disposição para dúvidas eventuais que surgirem. Lembrando que nessas três videoaulas, eu estarei fazendo, né, um esquema, um resumo para vocês, para que vocês possam acompanhá-lo durante, né, o estudo de vocês, e disponibilizarei dentro da plataforma da faculdade. Muito obrigada pela atenção, tenham um bom descanso e até a próxima.